É bom estarmos sempre juntos, principalmente em torno do Senhor, em torno da Palavra de Deus, que é isso que nos consola, nos conforta, nos estimula e nos faz, de facto, aprender, que nos faz crescer. É bom, portanto, estarmos juntos, ainda que de uma forma virtual, mas nem por isso menos real. E daqui envio já um grande abraço, um grande e forte abraço para todos, aqueles que nos escutam, principalmente ao irmão Alberto, que tem cooperado connosco incansavelmente e que se preocupa sempre connosco, no bom sentido, e nós agradecemos-lhe a sua cooperação tão preciosa. Também um abraço especialmente para a Filomena, em São João da Madeira. Temos um carinho especial por ela e ela nunca está esquecida dos nossos corações nem das nossas orações. Gostava de dar início então à minha participação hoje no estudo da carta aos Colossenses e gostaria de me centrar nesta parte final do versículo 4 do capítulo 3, que diz que nos manifestaremos com ele em glória. Na semana passada nós já vimos alguma coisa acerca disto, há muito que dizer acerca disto, mas eu hoje não posso deixar de chamar a vossa atenção para a expressão com ele na glória, ou em glória, mais concretamente. E com ele é sempre em glória. Aliás, não há outra maneira de o considerarmos. Nós, quando olhamos para ele, vemos-lo sempre em glória. E já agora deixai-me dizer que a expressão em glória é muito mais profunda, ou a glória, a palavra glória, é muito mais profunda do que aquilo que nós porventura pensamos. Porque a palavra glória tem vários aspectos, tem vários contornos. E por vezes, quando nós vemos essa palavra na Bíblia, a palavra está carregada de todos esses aspectos, de todos esses contornos, de todos esses significados. Por exemplo, um aspecto que muitas vezes é ignorado da palavra glória é que a palavra glória quer dizer gozo, mas gozo no superlativo. E, portanto, quando nós olhamos para o Senhor Jesus Cristo, nós só podemos ver gozo no superlativo. Se há altura em que, na verdade, nós devemos mais do que nunca olhar para algum lado, é para o Senhor Jesus Cristo e não para as circunstâncias que nos envolvem, circunstâncias que, como vocês sabem, são circunstâncias deprimentes, alarmistas, temorosas, mas nada disto é estranho para a fé, nada disto é estranho para quem conhece o Senhor. De facto, o crente sabe que neste mundo só há tribulações e por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Mas nós não vamos olhar para as tribulações, mas vamos olhar para o Senhor. É isso que somos convidados nas Escrituras, é olharmos para Ele. E quando nós olhamos para Ele, quão diferente é o resultado na nossa alma. Há paz, há gozo no superlativo, há glória. De facto, eu gostava de referir-me a isso logo de início, porque nós, quando olhamos para o Senhor, vemos-lo sempre em glória. Ele não estará apenas em glória quando se manifestar e nós nos manifestarmos com Ele. Ele é sempre visto em glória. E eu gostava de dizer para já o seguinte, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2 e no versículo 8, o apóstolo Paulo escreve ali dizendo que a sabedoria de Deus, que está oculta em mistério, ou que estava oculta em mistério, nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. E isto é dramático, é triste. Gostava de falar sobre isso, mas não vou fazê-lo. Que triste é a ignorância que as pessoas têm acerca da sabedoria de Deus. Ora bem, os príncipes deste mundo não a conheceram, porque se a conhecessem, diz o apóstolo, nunca crucificariam ao Senhor da glória. E então, notem aqui nesta passagem, que nós vemos que o Senhor é chamado o Senhor da glória. Ele não se vai manifestar apenas no futuro em glória. Ele está permanentemente em glória. Ele é o Senhor da glória. É um dos títulos dele. E gostava de, muito brevemente, fazer uma retrospectiva acerca da sua pessoa em glória, para que vocês possam, de facto, ocupar a vossa mente com este facto. Se ocuparem com o Senhor. Se ocuparem com esta pessoa maravilhosa. Conhecerem-no melhor. Conhecerem melhor a pessoa que têm dentro dos vossos olhos, que é única, e em vez de estarem a olhar para as circunstâncias, para os ventos, para as tempestades,
coloquem os vossos olhos no Senhor. E o que é que nós vemos no Senhor? Nós vemos, quando olhamos para o Senhor, nós vemos a glória do Senhor na eternidade passada. Na eternidade passada ele estava cheio de glória, ele é o Senhor da glória. E na eternidade passada ele já era cheio de glória. Reparem que, por exemplo, a Bíblia diz que o Verbo era Deus. O Verbo, que é uma designação dele, a palavra, diz a Bíblia que ele era Deus. E não era preciso dizer mais nada, vendo apenas que ele era Deus. Vemos claramente a sua glória nessa expressão. Mas lemos na Bíblia que todas as coisas foram feitas por ele. Lemos isto tudo em João, no capítulo 1, nos versículos 1 e 3. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 8 e no versículo 9, diz que ele, sendo rico, por amor de nós se fez pobre. Ou seja, ele era rico. De facto, ele é o Senhor da glória. Não admira o Senhor, quando cá estava na terra, a dada altura, ter orado e ter-se dirigido ao Pai, dizendo: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, antes que o mundo existisse. Lemos isto em João 17,5. Notem que ele diz: com aquela glória que eu tinha contigo. Nós vemos, portanto, a glória do Senhor na eternidade passada. Em segundo lugar, o Senhor, vemos-lo depois encarnar, tomar a forma humana. E quando ele vem a este mundo, o que é que nós encontramos? Vemos o Senhor ser classificado ou ser chamado de Emanuel. José, foi dito a José que ele era Emanuel, que era Deus conosco. Em Mateus, no capítulo 1, e versículo 23, lemos que o seu nome é Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E cá o temos na mesma, apesar de encarnado e apesar de humilhado aqui na terra, nós vemos-lo como Deus e, portanto, vemos a sua glória. É interessante e curioso nós lermos em Lucas, no capítulo 2 e nos versículos 9 a 11, a quando do seu nascimento, lermos já acerca dos anjos, etc., que estiveram associados ao seu nascimento, lermos a dado passo acerca da glória do Senhor que os cercou. E porquê? Porque nós lemos ali nessa passagem, por estar ali Cristo Senhor. A glória do Senhor cercou aquela gente, porque Cristo Senhor estava ali presente. E portanto nós vemos a glória do Senhor no seu nascimento, na sua encarnação. Mas vemos também a glória do Senhor no seu ministério terreno. E apesar de ele se ter humilhado, como eu já referi, nós lemos que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e diz o apóstolo, e vimos a sua glória, diz João no capítulo 1 e no versículo 14. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E quando nós aqui na terra, ele encarnado, o vemos agir e vemos os seus milagres, o que é que nós vemos nos seus milagres? Quando ele realiza o seu primeiro milagre, transformando a água em vinho em Caná da Galileia, nós lemos no fim dessa narrativa o seguinte: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. Era impossível não vermos a sua glória já depois de encarnado, apesar de humilhado, na descrição, por exemplo, dos seus milagres. Quando, por exemplo, Lázaro ficou doente, e nós lemos em João capítulo 11 acerca disso, nós lemos que a Bíblia diz que o Senhor terá dito, ou o Senhor disse, melhor direi, esta enfermidade é para a glória de Deus. Reparem bem, esta enfermidade é para a glória de Deus. E, de facto, a glória do Senhor foi manifestada, uma vez mais, na ressurreição de Lázaro. Mas mais, nós vemos também o seguinte: certamente que todos nós nos lembraremos de quando o Senhor se transfigurou dentro dos seus apóstolos, dentro de Pedro, Tiago e João. Ele deu-se a conhecer na sua glória, como ele será no seu reino. Mas mais uma vez nós vemos-lo ali, ainda aqui neste mundo, apesar de humilhado, Pedro, Tiago e João testemunharam a sua glória. E acerca desse episódio que se passou no Monte da Transfiguração, mais tarde Pedro escreve, e sabem o que é que Pedro diz? Diz isto na segunda carta, no capítulo 1, versículos 16 e 17, diz ele assim: e a glória recebeu de Deus Pai honra e glória, quando de glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho em quem me tenho comprazido, ou em quem me comprazo. Reparem, ele recebeu de Deus Pai ali no Monte da Transfiguração, portanto aqui neste mundo, glória.
recebeu glória. Nós vemos-lo permanentemente envolto em glória. Mas depois ele vai à cruz. E quando ele é crucificado, o que é que nós vemos? Nós vemos que ele próprio considerou a sua crucificação como estando repleta de glória. Diz ele, e chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Ele sabia que ia ser glorificado quando a hora da cruz chegasse. E lemos isso em João no capítulo 12 e no versículo 23. E quando ele ressuscita, o que é que nós vemos quando ele ressuscita? Nós vemos uma coisa admirável. Vemo-lo aparecer e a desaparecer para espanto e pasmo de todos, porque ele tinha uma aparência gloriosa. Ele aparecia de repente perante portas trancadas, portas fechadas. E porquê que eu digo isto? Porque a Bíblia fala, e diz Paulo em Filipenses no capítulo 1, e no capítulo 3, perdão, e no versículo 21, ele fala do seu corpo glorioso. Ele estava num corpo glorioso. Ele ressuscita e aparece aos discípulos num corpo glorioso que os deixava permanentemente fascinados. Esteve aqui 40 dias e passados os 40 dias o Senhor sobe ao céu. E quando ele sobe ao céu, como é que nós vemos essa subida? Nós lemos assim, e isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Eles não tinham recebido o Espírito Santo por Jesus ainda não ter sido glorificado. E passados 50 dias, eles recebem o Espírito Santo, porque entretanto o Senhor, ao ascender ao céu, foi glorificado. E Deus diz na sua palavra, o Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes. Lemos naquela mensagem de Pedro que o Deus de nossos pais glorificou a seu Filho Jesus, a quem eles tinham entregado. E ele disse esta mensagem depois de Pentecostes. Já estava ele glorificado depois da sua ascensão. Pois bem, depois a seguir, o que é que nós vemos? Nós vemos que o Senhor pode vir de um momento para o outro para a sua igreja. E nós anelamos e amamos a sua vinda. O arrebatamento pode ocorrer a qualquer momento. Não tem que acontecer nenhum sinal, não tem que acontecer o cumprimento de nenhuma profecia para que o Senhor venha. O Senhor pode vir hoje, como já podia vir nos dias do apóstolo Paulo, a quem ele já esperava, aguardava e amava a sua vinda. E quando o Senhor vier, se o Senhor vier hoje, quando ele vier arrebatar a sua igreja, o que é que nós vemos? O que é que nós vemos na palavra de Deus? Nós vemos que o Senhor, e passo a citar, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 17, o Senhor descerá com alarido, seremos arrebatados nas nuvens. Já repararam? Ele vem com alarido, porque ele vem glorioso. E vem com alarido e diz a Bíblia, seremos arrebatados nas nuvens. E isto fala-nos de glória, porque as nuvens não são nuvens atmosféricas. Quantas pessoas há que quando leem que o Senhor Jesus Cristo diz que nós vamos ser arrebatados nas nuvens, pensam que isso vai acontecer, o arrebatamento, num dia nublado. Desenganem-se. Havia um crente que pensava, quando era miúdo, porque lia na Bíblia que ele vinha e que arrebataria os crentes nas nuvens, ele olhava para o céu de manhã e via que o céu estava limpo e dizia, hoje o Senhor não vem. O Senhor agora não pode vir, porque não há nuvens no céu. E a Bíblia diz que nós vamos ser arrebatados nas nuvens. Pois bem, as nuvens de que a Bíblia fala não são nuvens atmosféricas, são as nuvens de anjos. É uma nuvem gloriosa do seu séquito. Ele nunca se desloca sozinho. Ele desloca-se sempre com o seu séquito. Ele é o Senhor dos exércitos. E de facto são exércitos que o acompanham. E quando ele vier, virá nessa nuvem gloriosa dos seus exércitos, dos seus anjos. E eu queria chamar a vossa atenção para isto, porque esta nuvem é aquela nuvem gloriosa que pousava e que manifestava a sua presença no tabernáculo e mais tarde no templo. Era a Shekinah, ou Shekinah, que é assim a palavra no hebraico, que quer dizer a nuvem gloriosa da sua presença. E nós vemos que também depois, quando o Senhor mais tarde, depois de arrebatar a sua igreja, vier depois à terra e os seus pés estiverem no Monte das Oliveiras, a Bíblia descreve essa vinda à terra
também como sendo gloriosa. Diz a Bíblia, porque assim como o relâmpago que nos fala de glória, como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, isto mostra-nos a grande glória dele, assim também será a vinda do Filho do Homem. Lemos em Mateus 24, 27. E lemos então na nossa passagem que nos manifestaremos com ele em glória, quando ele se manifestar em glória na sua segunda vinda gloriosa à terra. A seguir, quando ele vier, ele vem estabelecer o seu reino na terra. E quando o vemos estabelecer o seu reino na terra, o que é que nós lemos na Bíblia acerca disso? Em Mateus, no capítulo 25 e versículo 31, nós lemos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, então se assentará no trono da sua glória. O trono que ele vai ter aqui na terra vai ser um trono glorioso. Nós vemos-lo sempre envolto em glória, mesmo também quando ele vier reinar. E lemos no livro do profeta Isaías, quando ele profetiza acerca desse tempo em que o Senhor vai reinar, no capítulo 35 e nos versículos 1 e 2, nós lemos que eles verão a glória do Senhor no trono da sua glória. Verão a glória do Senhor. E o mesmo profeta Isaías, no capítulo 60, diz ele nos versículos 1 a 3, a dada altura: a sua glória vai nascendo sobre ti. Entenda-se, Israel. A sua glória vai nascendo sobre ti, Israel. A sua glória se verá sobre ti. De facto, a sua glória é impressionante. Depois do reino, como nós sabemos, e para abreviar o calendário divino, vai-se dar o juízo final. Vai-se estabelecer o trono branco de Deus. Estes céus e esta terra vão ser destruídos, e antes de novos céus e nova terra existirem e de Deus fazê-los surgir, ele vai julgar os perdidos de todos os tempos naquilo que ele chama o trono branco. E o que é que nós vemos no juízo final? O que é que nós vemos no trono branco? Vemos um grande trono branco. E entenda-se que o branco é luminoso. O branco é incandescente. O branco é glorioso. E ele vai ter um grande trono branco. Branco também pela sua glória, naturalmente, que é o que estamos a ver, mas branco também pela sua pureza. Porque ali não há injustiça naquele juízo. Ninguém vai dizer que vai ser condenado injustamente. E depois lemos a seguir, lemos assim, eu vou ler textualmente o que lá está escrito. E vi um grande trono branco, diz João, em Apocalipse no capítulo 20, e versículo 11, se não estou em erro. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. Notem como é que a Bíblia o descreve. O que estava assentado sobre ele. Ou seja, não o descreve. Diz o que estava assentado sobre ele. O juiz que ali está não pode ser descrito. E não pode ser descrito porque ele vai aparecer ali na sua glória infinita, na sua glória imensa, na sua glória impressionante, indescritível. E por isso lemos o que estava assentado sobre ele. Parece que ali naquele juízo final não vai haver testemunhas. Mas vai estar lá a grande testemunha, que é o Senhor Jesus Cristo. E mais, e vai lá estar também o coração de cada réu como testemunha de todas as acusações que vão ser feitas. E vai estar lá também a face de todos os presentes, como que a dizer que sim. E também vão estar lá os livros que se vão abrir e que têm registado tudo aquilo que os perdidos fizeram enquanto aqui estiveram. Tu, meu amigo, que nos escutas neste momento, se porventura ainda não tens a certeza da vida eterna e se perante o pensamento de morreres neste momento não sabes para onde vais, eu quero-te dizer que corres o risco, perante essa situação, de estás completamente perdido, porque ainda não confiaste em Cristo e partes deste mundo para a eternidade, vais surgir naquele trono branco e o juízo será implacável. Talvez digas, mas um Deus de amor vai me julgar? Sim, o Deus de amor é o único que te pode julgar, porque Ele é exatamente o Deus de amor. Porque Ele é o único que, julgando-te, te deu provas anteriormente que te queria salvar e que tu não quiseste ser salvo. Portanto, se tu fores inteligente, lembra-te que a conversão é um ato de inteligência e que, portanto, deves ser suficientemente inteligente para perceberes que estás perdido nos teus pecados, que os teus pecados te separam deste Deus glorioso, mas que Jesus Cristo veio à cruz do Calvário resolver esse problema, salvando-te e dando-te a oportunidade de poderes ser associado a Ele e ficares com Ele a ponto de dizeres que com Ele também um dia te manifestarás em glória. E depois nós vemos a sua glória na eternidade. E quando nós olhamos para a eternidade, o que é que nós vemos na eternidade futura? Nós lemos em Apocalipse 4:11,
Digno és, Senhor, de receber glória. É esta a linguagem que se vê na eternidade. Digno és, Senhor, de receber glória. E depois lemos acerca das suas criaturas no capítulo 5, está no capítulo 4, versículo 11, mas no capítulo 5, versículos 12 a 14, nós vemos que com grande voz, todos os que lá estão na glória diziam, e isto é dito antecipadamente acerca daquilo que lá se vai passar: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e forças e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há a dizer ao que está centrado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Isto é admirável, vermos a glória do Senhor pela eternidade fora. Desde a eternidade passada, em que ele tinha aquela glória que ele tinha com o Pai, até à glória futura, em que ele vai resplandecer toda a sua glória e todas as criaturas o vão confessar, nós vemos o Senhor, de facto, ser o Senhor da glória em todas as circunstâncias. E isto é muito importante agora, aquilo que eu vou dizer. O Senhor é visto em glória a despeito das várias circunstâncias por que ele passou. Não houve circunstância alguma em que a sua glória deixasse de ser revelada. E isto para nós deve ser uma grande lição. Assim nós também, que estamos com Ele, e estamos com Ele não apenas quando Ele se manifestar, nós já estamos crucificados com Cristo, e desde que nós vimos o Senhor Jesus Cristo na cruz, e o vimos lá ser crucificado em nosso lugar, ficamos associados a Ele. Portanto, desde a nossa conversão, nós estamos com Ele na cruz, com Ele na morte, com Ele na sepultura, com Ele na ressurreição, e agora estamos associados a Ele, estamos com Ele em tudo. E até, inclusivamente, apesar de fisicamente não estarmos no céu, neste momento estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E nós que estamos associados a Ele e que estamos com Ele, devemos aprender com Ele que em circunstância alguma a glória de Deus deve deixar de estar a ser manifestada por nós. Porque nós nos manifestaremos com Ele no futuro em glória, mas também agora devemos viver com Ele em glória. E eu vou muito rapidamente, sei que já vou um pouco longo, mas isto é muito importante, e para deixar isto para a próxima vez perdia o sentido de oportunidade e perderíamos certamente o fio à meada. Eu gostava de dizer o seguinte: bem, o que é que eu gostava de dizer? Que nós devemos ter muito cuidado como nós vivemos atualmente na prática. Vamos agora pensar em termos práticos para todos nós. Um pensamento prático: ocuparmos-nos com o Senhor, ocuparmos-nos com a sua glória. Isto vai trazer um efeito salutar para a nossa alma. Foi isto que procuramos fazer até agora. Mas uma outra coisa muito importante, prática, que precisamos nos lembrar, é que a Bíblia diz, e diz o profeta de Deus, Jeremias, no passado, diz ele assim, como se escureceu o ouro. Ele estava triste, porque o ouro do templo tinha-se escurecido. E o ouro do templo fala-nos da glória, e nós somos templo de Deus hoje em dia. E também a glória de Deus pode se escurecer. E se isso acontecer na nossa experiência, na nossa vida, será motivo de tristeza. Ora, então vamos ver o que é que nós temos a ver com a glória de Deus no tempo presente, visto que já percebemos que temos a ver com a glória de Deus e vamos estar associados a ela no futuro. Mas em relação ao presente, bem, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Portanto, à partida, o ser humano, o pecador, está separado da glória de Deus. O pecador perdido não tem nada a ver com a glória de Deus. Mas quando nós ouvimos o Evangelho que também é chamado o Evangelho da Glória, quando nós ouvimos esse Evangelho, nós lemos que o apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes glória. O Evangelho chamou-nos para alcançarmos glória, a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho chamou-nos para alcançarmos essa glória. Mas não é para alcançarmos essa glória apenas quando chegarmos à glória. Ora bem, como eu disse, como eu acabei de dizer, o pecador perdido está destituído da glória de Deus. O Evangelho chamou à glória. Não apenas para a glória futura, mas no presente. E é interessante reparar que na carta aos Romanos, no capítulo 2, versículos 6 e 7, nós temos ali 2 versículos que muitos têm dificuldade em entender. Os versículos dizem assim: o qual Deus recompensará a cada um segundo
as suas obras. Segundo as suas obras. A saber, diz a Bíblia, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória e honra e incorrupção. Reparem, aqui é dito que seria dada a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procurassem glória e honra e incorrupção. Temos aqui pessoas sem glória, mas pessoas que procuram glória. E Deus diz, se vocês, como ele diz neste versículo, ele diz que recompensará cada um segundo as suas obras. Se segundo as suas obras conseguirem isto, ele disse, eu dou a vida eterna. E este versículo tem atrapalhado muita gente, mas é muito fácil. O que Deus está ali a dizer é que se houvesse alguém que conseguisse isso, não tenham dúvidas que Deus daria isso. O problema é que ninguém consegue isso. E quem nos conseguiu a glória que nós não conseguimos foi o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, que nos concede na sua graça a sua glória para alcançarmos com Ele esta glória eterna. Mas eu gostava de agora dizer o seguinte. Em Romanos 9, 23 e 24 nós lemos, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. E Ele deu a conhecer as riquezas da sua glória a estes vasos de misericórdia que somos nós, que para a glória já de antes preparou. Ele preparou estes vasos para a glória. Queridos irmãos, queridos amigos, o crente no Senhor Jesus Cristo está preparado para a glória, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2 e versículo 10, nós lemos assim, portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, diz o apóstolo Paulo, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Ele queria que os crentes alcançassem a salvação com esta glória eterna, diz ele na segunda carta a Timóteo, capítulo 2 e versículo 10. E quando ele diz para que alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna, para agora e para a eternidade. Não é só para a eternidade, é também para agora, como já vão ver melhor dentro de momentos. Em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 19, ele diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Quantos há que perdem esta glória em necessidade, porque andam de mão estendida, não confiando no Senhor, que é poderoso para, em glória, de uma forma gloriosa, no presente, suprir as suas necessidades. Em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, nós lemos, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele tem riquezas de glória nos santos, nesta sua herança que são os santos. Ele tem riquezas de glória aqui. E, queridos irmãos, esta glória não pode ser deitada a perder. Nós não podemos desprezá-la. Nós não podemos ignorá-la. Nós temos que fazer jus a esta glória. E já vamos ver como. Em Efésios, no capítulo 1, versículos 5 e 6, ele diz, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor, notem bem, para louvor e glória da sua graça. Nós estamos aqui para sermos o louvor e glória, nós temos que ser a glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e versículo 23, nós lemos que Paulo refere-se a Tito e diz assim, quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas. Os nossos irmãos são embaixadores das igrejas. E depois ele continua, e glória de Cristo. Os nossos irmãos são glória de Cristo. E então fixem isto. Não temos aqui pessoas que estão na eternidade, não temos aqui pessoas que já foram arrebatadas, não temos aqui pessoas que já vêm com Cristo em poder e grande glória, manifestando-se com Ele em glória, mas temos aqui pessoas de carne e osso, como nós, que diz Ele, eles são glória de Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 18, nós lemos assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós devemos ser transformados de glória em glória. E nós somos como um espelho da glória do Senhor. E devemos ser transformados de glória em glória. Nós devemos permanentemente estar a experimentar a transformação que o Senhor quer ver acontecer diariamente
de ontem para hoje, e de hoje para amanhã, e sempre, todos os dias, sendo transformados de glória em glória. É este o desígnio de Deus para nós. E o apóstolo, no capítulo 2 e versículo 7 da primeira carta aos Coríntios, diz ele: mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A sabedoria de Deus a sabedoria de Deus que os príncipes deste mundo ignoram, e que nós não devemos ignorar, é para a nossa glória. Em Romanos, no capítulo 15, versículo 17, nós lemos assim: de sorte, em tom de conclusão, podemos nós agora aqui dizer, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus. Curioso. Tenho glória em Jesus Cristo, diz Paulo. Tenho glória, não é terei, é tenho, agora, no presente. E é curioso se virmos o contexto que ele diz isto no capítulo 15 de Romanos, versículo 17. Se lermos o versículo anterior e lermos os dois versículos seguintes, depois o 18 e o 19, começando, portanto, ou melhor, se lermos o versículo 17, que foi o que eu citei, e se lermos o versículo anterior, que é o 16, e depois lermos também o 18 e o 19, exatamente, nós vemos em que é que consistia esta glória. Neste caso, em concreto, e não se esqueçam que todos os dias somos transformados de glória em glória, nós temos uma associação de glórias, isto é glorioso. Essa glória que o apóstolo se refere consistia, e podem confirmar nesses versículos que eu referi, em ministrar e em pregar o Evangelho. Não há forma mais gloriosa, não há maneira mais fantástica de nós revelarmos a glória de Deus na nossa experiência, no presente, enquanto estamos vivos, do que falar do Evangelho, da glória de Deus às pessoas que nos circundam, às pessoas que nos rodeiam. Para terminar, um exemplo muito prático. Quando nos elogiam, e alguns às vezes elogiam-nos, como é que nós reagimos? Insuflamos? Com orgulho? Com vaidade? Ou automática e imediatamente tributamos essa glória que nos tributam a nós, ao Senhor Jesus Cristo, que é Ele que pertence à glória? Quando fazemos isto, as pessoas veem a glória de Deus em nós e não a nossa glória. E o que é pretendido é que a glória de Cristo seja vista. Quando te elogiarem, tributa imediatamente a glória a quem ela pertence, ao Senhor. E assim, dessa forma, os que olham para ti verão a glória de Cristo em ti. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus em tudo e por tudo. Peço licença aos irmãos para partilhar esse pequeno pensamento e agradeço a vossa consideração e respeito. Colossenses capítulo 3, no verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Ficar desanimado, pensar em desistir, sumir, porque está sendo criticado, perseguido, porque está sendo desafiado, quando surgem dúvidas, medos, questionamentos, ficamos decepcionados, ficamos frustrados. A igreja em Corinto, em Colossenses, passava também por um momento crítico deste. Haviam falsos mestres do gnosticismo que introduzia dentro da igreja e da fé, misturando a fé com misticismo, com legalismo. E isso fazia que muitos fossem perseguidos, desafiados, questionados. A maioria estava quase cedendo a estas filosofias para tentar viver uma vida simples, uma vida comum. Mas quando cedemos às pressões, logo surgem confusões, logo surgem transtornos na vida, no relacionamento, logo surgem confusões e ficamos desorientados, conforme a fé, desorientados em todos os sentidos. Temos um Deus de ordem, um Deus de propósito. Nós temos um Deus que planeia tudo de modo perfeito, nada o surpreende, nada o pega de surpresa.
Nós temos um Deus que, quando estamos em linha aos seus propósitos, a nossa vida entra em organização, em ordem. A nossa vida ganha sentido, ganha razão, quando estamos dentro dos propósitos de Deus. Vejamos a distinção entre o Evangelho do Reino e o Evangelho da Graça, para perceber o momento de vida que estamos passando. E não façamos confusão. Sabemos, através de Gálatas capítulo 4, lá no verso 4, que Jesus nasceu debaixo da lei. No tempo certo, no tempo devido, conforme Deus estabeleceu. Um Deus de ordem, um Deus de disciplina. Portanto, desde a época de Moisés, debaixo da lei, e entrando nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus viveu sobre a lei, os apóstolos viveram sobre a lei. E quando Jesus estabelece a sua igreja, a igreja messiânica, judaica, era o evangelho do reino que era pregado, pois o propósito de Deus ainda é estabelecer o seu reino aqui na terra, com Cristo, que é a linhagem do rei Davi, sentado no trono e governando neste mundo terreno. Porém, a rebeldia do povo em não aceitar Jesus Cristo, por rejeitar a ação do Espírito Santo, e isso vai, esse movimento, até Atos capítulo 6, capítulo 7, com a morte de Estevão. E no capítulo 9 de Atos, nós vamos encontrar Deus chamando e resgatando o apóstolo Paulo. E aí sim, revelando a igreja, corpo de Cristo. Aí surge o Evangelho da Graça. E é no Evangelho da Graça que a igreja é ensinada, que a igreja é implantada. E é ali, em 1 Tessalonicenses 4, que nós vamos descobrir sobre o arrebatamento da igreja. Quando o arrebatamento acontecer, haverá então o início da grande tribulação e a volta da pregação do Evangelho do Reino. E no final da grande tribulação é que Cristo vai se manifestar conforme Colossenses 3, 4. Se manifestando com o seu corpo, a igreja, os seus santos que foram arrebatados. Mas é a igreja que foi arrebatada. Os santos do Antigo Testamento, os mártires da grande tribulação, vão ressuscitar no final da grande tribulação. Portanto, veja por este gráfico como Deus é um Deus de ordem. Naquele dia, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele em glória, e esta glória não vai se apagar, porque ela é eterna. Veja o que diz Filipenses 3, no verso 21. Jesus transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então o propósito de Deus será estabelecido, realizado, e seremos conformados à imagem do seu Filho Jesus. Este é o propósito de Deus. Romanos 8, de 28 até 32, é um texto maravilhoso que fala sobre a esperança. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 28 a 32. Este é o propósito de Deus. Transformar, nos conformar à imagem do seu Filho. Este é o plano de Deus. Por isso não devemos ficar desanimados, nem desapontados ou impacientes. Deus está
trabalhando. Que Deus nos dê perseverança e força para seguirmos em frente. Amém. Ora então, irmãos, em primeiro lugar eu quero enviar um forte abraço a todos, um abraço com saudade. Tenho saudades de estar convosco, mas é este o tempo em que vivemos e que nos obriga de facto a estarmos separados fisicamente uns dos outros, mas que o Senhor nos ajude a estarmos juntos em oração e que o Senhor nos dê graça e sabedoria para sabermos aproveitar também este tempo em que temos que estar em casa, em que aproveitemos este tempo para termos mais comunhão com o Senhor, mais comunhão com a sua palavra, mais comunhão com Ele através da oração. Porque é importante orarmos uns pelos outros. Vivemos particularmente momentos difíceis, tempos de incerteza, muitos de nós em relação aos nossos empregos, como é que vai ser, muitos de nós em relação à nossa saúde, se vamos ser afetados ou não por esta doença, mas independentemente de tudo, não estamos sós. O Senhor está connosco. E em relação, como aliás nós vemos no estudo bíblico, na carta aos Colossenses, capítulo 13, verso 4, que nós estamos a estudar, nós podemos ver que o nosso futuro é glorioso, porque vamos estar para sempre na presença do Senhor. E isso nos deve animar e nos deve também ajudar a viver estes tempos, porque estes são tempos de passagem. Cada um de nós viverá o tempo que o Senhor tem determinado para viver, mas depois temos uma eternidade. E o que importa é que a nossa eternidade será de facto gloriosa. Por isso que o Senhor nos ajude, nos anime e possamos de facto preencher a nossa mente com estes pensamentos da glória, porque são eles que nos animam e que nos dão forças para vencermos no nosso presente. Porque não há dúvida nenhuma, irmãos, não tínhamos dúvidas nenhumas de que nós somos vencedores. Nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Portanto, nós somos de facto vencedores. E estamos a viver esta situação, mas não estamos sós. O Senhor está connosco. E certamente nenhum de nós duvida da palavra do Senhor. Duvida das promessas do Senhor. Quando Ele promete que está connosco, Ele está mesmo. Ele é um Pai presente. Ele é um Pai que cuida. Ele é um Pai que abençoa. Possamos passar pelo vale da sombra da morte, mas Tu estás comigo, dizia o salmista. E que esta seja também a nossa certeza, a nossa esperança. Portanto, irmãos, ânimo, força, vamos estar unidos em oração e com esta certeza de que nós somos mais do que vencedores. Em relação ao estudo bíblico, os nossos irmãos no Alberto, para quem envio um forte abraço, para ele, para a família, também a viverem esta situação, que o Senhor os anime, que o Senhor os fortaleça e os abençoe ricamente. Um abraço também ao nosso irmão Carlos e eu dou graças a Deus por vós, dou graças a Deus pelo vosso ministério, tenho sido muito abençoado e me tem ajudado muito a entender melhor as Escrituras e a conhecer melhor o Deus que tenho. E por isso eu louvo ao Senhor por vós.
e oro por vós para que o Senhor vos continue a ajudar e que continuem assim, firmes no Senhor e disponíveis sempre para servir o Senhor, disponíveis para servir a Igreja. E, portanto, estes irmãos, a semana passada, centraram a sua intervenção em relação ao futuro. E, como eu já disse, nosso futuro é glorioso. O versículo 4, ele diz que também vós vos manifestareis com ele em glória. Portanto, nós nos vamos manifestar com o Senhor, vamos estar com o Senhor, vamos participar com o Senhor, vamos estar com Ele. E, irmãos, ao pensarmos nisto, nosso primeiro pensamento deve ser de gratidão ao Senhor, porque nós, indignos pecadores, salvos pela sua graça, sermos participantes com o Senhor da sua glória, isto é algo que ultrapassa de facto o nosso entendimento, e só temos que louvar ao Senhor e agradecer-lhe por Ele nos conceder esta graça de estarmos com Ele por toda a eternidade. Onde Ele estiver, nós estaremos de facto com Ele. Mas, entretanto, há um presente para ser vivido. E em relação a isso, o versículo começa quando Cristo, que é a nossa vida. A nossa vida agora, o presente, a nossa vida neste momento. Será que neste momento, na nossa vida neste momento, o Senhor Jesus Cristo é a nossa vida? O Senhor Jesus Cristo é a pessoa mais importante na nossa vida? É para Ele que nós vivemos? Ele é de facto o centro da nossa atenção. O apóstolo Paulo, ele na carta aos Gálatas, no capítulo 2, somente um versículo entre muitos outros podíamos de facto ler, ele diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo, ele não somente escreveu isto, dizia isto, mas ele vivia isto. O Senhor Jesus Cristo era a sua vida. Era para ele que ele vivia. Era a sua vontade que ele queria fazer e que fazia. Era de facto torná-lo conhecido a cada vez a um maior número de pessoas. Ele desejava ir sempre mais além, tornando o Senhor Jesus Cristo cada vez mais conhecido. Ele vivia em função do ministério que o Senhor lhe tinha dado. O Senhor Jesus Cristo era de facto a sua vida. Foi a sua vida, foi a sua morte. O Senhor Jesus Cristo foi de facto tudo para ele. O Senhor Jesus Cristo foi tudo para ele. Certamente que nós já ouvimos algumas expressões de alguém, ou um pai, referindo-se ao seu filho, à sua filha, ou mesmo entre casais, alguém dizer que, referindo-se a outro, dizer: ele ou ela é a minha vida. Significa que eu vivo em função daquela pessoa. Aquela pessoa é a pessoa mais importante da minha vida. Eu vivo em função dela. Eu vivo para ela. Eu vivo para lhe agradar a ela. Portanto, toda a minha vida gira em torno daquela pessoa. Ora, o que acontece, irmãos, é que, por vezes, quando essa pessoa nos falta, e pode faltar, quando ela nos falta, falta-nos tudo. Ficamos à deriva. Foge-nos, como costuma dizer, foge-nos o pé. Ficamos completamente à deriva. Porque, de facto, centramos, porque aquela pessoa era a nossa vida. E faltando aquela pessoa, falta-nos tudo.
E eu conheci particularmente alguém a quem aconteceu isso. Perdeu a esposa e ficou de tal maneira perdido que a sua vida foi caindo, a tal ponto que não, ou seja, não caiu mais porque o Senhor o levou, mas caiu muito. Caiu mesmo muito. Porque a sua vida estava assente numa pessoa e faltou-lhe essa pessoa, faltou-lhe tudo. E a partir daí foi uma queda vertiginosa. Portanto, irmãos, a nossa vida é quem? Está assente em quem? Permita ao Senhor que a nossa vida seja o Senhor Jesus Cristo. Esteja assente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seja de facto para Ele que nós vivemos e seja de facto dele que nós recebamos e valorizamos a sua palavra. Porque se a nossa vida, irmãos, estiver assente nesta pessoa maravilhosa e gloriosa que é o Senhor Jesus Cristo, uma coisa nós podemos ter a certeza, é que ela nunca nos faltará. Nunca nos faltará. Ela estará conosco, não somente agora. Ela será agora a nossa vida, mas ela será para sempre. Estará conosco e estaremos com ela por toda a eternidade. Portanto, que a nossa vida esteja assente na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. Se assim for, então a nossa vida jamais se moverá e a nossa vida terá sentido. E de facto é dele que virá tudo aquilo que nós precisamos para que a nossa vida vá de facto bem. É dele que nós recebemos a instrução, a direção, é dele que nós recebemos o verdadeiro exemplo. Ele nunca nos faltará. Ele nunca deixará de nos animar, Ele nunca deixará de nos fortalecer, Ele nunca nos deixará de falar, Ele nunca nos deixará de ensinar, de nos mostrar o caminho certo a seguir. Portanto, irmãos, permita ao Senhor que o Senhor Jesus Cristo seja de facto a nossa vida, seja a pessoa mais importante na nossa vida e vivamos para Ele, para lhe agradar, para fazer a sua vontade, para o tornar conhecidos a tantos que vivem à nossa volta e que vivem nas trevas e que precisam de facto de o conhecer como seu único e verdadeiro e suficiente Salvador. Portanto, irmãos, que permita ao Senhor que Ele, o Senhor Jesus Cristo, seja verdadeiramente a nossa vida, a nossa razão de viver. Que o Senhor nos abençoe. Amém.